Após um mês de fevereiro de uma ligeira alta, se recuperando das quedas em janeiro, março começa com quedas, fruto das movimentações do mercado externo, mas também de uma forte queda de mais de 10% em Petrobras. E depois dessa queda começaram a chegar várias perguntas do tipo: e aí, Bruno, vale a pena comprar Petrobras agora, aproveitando esse, entre aspas, desconto? Nesse vídeo, o 15º da série Viver de Ações, eu vou dar uma passada rápida nos resultados das empresas da minha carteira, mostrar o resultado geral consolidado, a movimentação dela ao longo do mês passado e responder esse ponto, pegando o resultado de Petrobras e falando se eu acho ou não que vale a pena comprar as ações agora. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, mostrar a movimentação da minha carteira ao longo do mês e falar também de Petrobras, vou lembrar que no dia 18/3 nós teremos uma aula exclusiva, uma Masterclass, ministrada pelo Fábio Fares, que é monitor no Viver de Renda já há mais de 10 turmas, que também é o professor do Viver de Renda no exterior, abordando a temática investidor de primeiro mundo, o mapa para montar uma carteira de investimentos no exterior, mostrando uma estratégia que está sendo usada em mais de 60 países pelos alunos que já passaram pelas 3 turmas do Viver de Renda no exterior. Inclusive, se você está interessado em entrar na 4ª turma, assista essa Masterclass porque logo depois dela abriremos a inscrição para o curso. No Viver de Renda no Exterior, a gente pega esse aluno e ensina a investir de maneira global de qualquer lugar do mundo, entendendo como funciona o imposto para o seu caso específico. Já fizemos isso com pessoas de mais de 60 países. Ou seja, brasileiro que mora no exterior, dê um voto de confiança, você vai gostar muito do Viver de Renda no exterior e assista a Masterclass, independentemente de onde você mora, porque lá você vai ter contato com essa estratégia. Para quem quiser se inscrever, o link está aqui na descrição. Entrando agora no assunto do vídeo, vou dar uma passada muito rápida nos resultados das empresas da minha carteira para depois mostrar o consolidado, como que ela reagiu e se comportou ao longo do mês de fevereiro. Então, falando da bolsa de maneira geral, ela fechou o último mês com uma alta tímida de 1%, o que mostra uma recuperação ante janeiro, quando ela teve uma perda mensal de 4,79%. Foi o pior janeiro desde 2016. E embora tenha sido um janeiro muito ruim, vamos lembrar também que depois de uma grande subida, geralmente vem uma realização esperada e natural. E no final de 2023 nós tivemos subida forte em novembro e também em dezembro. Por conta disso, apesar de um resultado ruim em janeiro, não dá para ficar tão assustado assim. Pegando agora o cenário externo, o destaque de alta foi para o S&P 500, que subiu 5% no mês de fevereiro, o que é muita coisa, diga-se de passagem, para um índice que já está esticado, mas que foi ofuscado pela forte subida do Bitcoin. Só em fevereiro ele subiu 44%, 9 vezes mais que o S&P 500 praticamente. E aí já vou deixar uma pergunta aqui, quero ver as respostas nos comentários, se você comprou o Bitcoin antes dessa subida, especialmente se você comprou durante aquela época de baixa, 20 mil, 16 mil dólares, quando eu gravei o vídeo comprando Bitcoin todo dia aqui. E aí, se você comprou, já deixa um sorriso, que eu sei que está com um sorriso no rosto nesse momento. Estamos em dias felizes para quem tem Bitcoin. E agora falando dos resultados de algumas empresas da minha carteira. Então, primeiro, o banco ABC. Ele apresentou lucro de 231 milhões no 4º trimestre, uma alta de 17% frente ao mesmo resultado do ano passado. Banco ABC é uma das empresas que eu tenho há mais tempo na minha carteira e não tenho planos de tirar, continuo achando que ele está barato. Na verdade, com o lucro crescendo agora, até mais barato do que estava antes. B3 também apresentou o resultado com seu lucro em 916 milhões no 4º trimestre, uma queda de 8,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. E sobre a B3 também temos uma novidade, uma possível novidade, um rumor e uma especulação de que o fundo Mubadala dos Emirados Árabes teria planos de abrir uma outra bolsa aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, criando uma concorrência para a B3. Poxa, mas a B3 não é um monopólio? Na verdade, não tem nada que impeça nenhum tipo de regulação estatal que fale, olha, ninguém pode competir com a B3. O que acontece é que a B3 é um player dominante. Já tivemos no Brasil no passado mais de uma bolsa, hoje em dia temos uma só bolsa. E esse player dominante tem uma série de vantagens competitivas, de modo que esse rumor de que vai abrir uma bolsa já saiu algumas vezes e não chegou a se concretizar. Não sei se dessa vez será diferente, mas em todo caso as ações devem ter sofrido um pouco por conta desse rumor. Ah, Bruno, mas por quê, Afinal de contas, eu ouço sempre o pessoal falar que a competição nos torna melhores, mais eficientes. Quando você ouve alguém falar isso, você ouve o vencedor da competição falando. Aqueles que perdem e quebram não são nem entrevistados. Então, um dos pontos para eu ter B3 na minha carteira é que ela é o único player de bolsa aqui no Brasil. A competição dela vem de bolsas de fora. E ela apresenta várias vantagens competitivas aqui para o nosso cenário que impedem muitos investidores de saírem com seus investimentos do Brasil para investir no exterior. Hoje em dia, até vantagens tributárias, graças à aprovação da reforma no final do ano, que taxou offshores,
stocks, fundos exclusivos, mas também mudou tributação de pessoa física no exterior. Então a chegada de uma nova bolsa, realmente se ela acontecer, poderia me obrigar a rever a tese de B3, mas por enquanto nada farei. O Bradesco também apresentou resultado, ele teve um lucro de 2,88 bilhões, foi uma alta de 80% no lucro comparado ao quarto trimestre do ano passado, e aí você pensa, caramba, um lucro muito mais alto que o último trimestre, então as ações subiram. E não, elas caíram bastante, eu inclusive fiz um vídeo específico comentando o resultado de Bradesco, falando se eu ia comprar mais, se ia vender, o que eu iria fazer. Em resumo, eu não fiz nada, mas para quem quiser mais detalhes, eu vou deixar o card do vídeo aqui para que vocês possam assistir. Tem bastante informação de Bradesco lá. BTG Pactual também mostrou seu resultado, eu tenho BTG pela unit BPAC 11 e o lucro foi de 2,7 bilhões no quarto trimestre. Foi um crescimento de 66% na comparação com o quarto tri do ano passado. Um forte resultado, mas que não surpreende, e as ações inclusive já tinham precificado parte desse resultado na grande subida que tiveram em 2023. Vamos lembrar que no ano passado a unit BPAC 11 subiu 60,54%. E infelizmente não peguei essa subida, coloquei BPAC na carteira nesse ano. Mas porque eu entendo que esse movimento ele pode continuar. Engie também divulgou seu resultado, apresentou um lucro de 948 milhões no quarto trimestre, uma alta anual de 6,4%. Sanepar também teve uma alta pequena de 4% no lucro, ficou em 364,9 milhões. E para fechar o pessoal que teve crescimento de lucros, Transmissão Paulista apresentou um lucro de 900,6 milhões de reais no quarto trimestre, um salto de 148%. Este grande aumento de lucro foi fruto principalmente de duas coisas. O aumento da RAP, a receita anual permitida, houve uma atualização pelo IPCA, lembrando que esses contratos de transmissão eles têm esse tipo de atualização por índices inflacionários, e também um acréscimo de 338 milhões de reais a essa receita anual permitida, essa RAP. E agora falando das empresas que tiveram diminuição de lucro ou até prejuízo, nós temos dois nomes em carteira. Klabin, que apresentou um resultado de 370 milhões no quarto trimestre, um lucro 53% menor do que o quarto trimestre do ano passado, e a SLC Agrícola, que apresentou um prejuízo de 153 milhões nesse quarto trimestre. O que acabou não sendo uma surpresa, fruto dos efeitos do El Niño que aconteceu no segundo semestre do ano passado e da decorrente quebra de safra, com mais chuvas no sul, mais seca na região do centro-oeste, então a SLC acabou sendo afetada. Também teve uma questão de preços mais altos em ativos biológicos, mas a ação ela não sofreu, inclusive várias casas de research mantêm recomendação de compra. Não vou vender por conta disso, mas aí cabe um ponto. Naquele vídeo que eu gravei de Bradesco, que eu deixei o card aqui, eu aproveitei para fazer uma venda de 20 mil reais de SLC, vendi até esse valor porque eu estava no lucro, não queria pagar imposto, e aí peguei esse valor e comprei em Sanepar 11. Pô, Bruno, você não acha que a situação da empresa ela pode piorar? Vamos lembrar que essa parte do agro tem ciclos muito mais rápidos. Então você pode ter um ruim, o seguinte já pode ser bom. E além disso, a SLC é um player que tem muitas vantagens competitivas, é grande, e talvez até possa aproveitar esse período de crise para fazer compra de novas terras boas, porque tem muito produtor com bastante dificuldade. Veja aqui, por exemplo, que os pedidos de recuperação judicial de agricultores no Brasil cresceram 535% em 2023. E a SLC passa longe de ter um problema assim, porque apesar do quarto tri negativo, ela apresentou lucro no ano. Feito esse giro, agora eu vou dar uma olhada de maneira geral na carteira. Para isso eu vou utilizar o programa MyProfit, criado por um aluno do Viver de Renda da turma 10, o Rodrigo Poveron. Lembre inclusive que nós temos uma parceria aqui no canal, você pode utilizar o cupom PERINI10 para assinar o MyProfit com 10% de desconto. Esse é o programa que eu uso para consolidar minha carteira e também para me ajudar na parte do imposto de renda. Me ajudar até seria uma injustiça, porque praticamente ele faz tudo sozinho. Já aqui na tela do MyProfit, vejo os 11 nomes que eu tenho em carteira, o total de 712 mil reais, uma distribuição, não digo que homogênea, né, mas vejo que há bastante diversificação, o maior nome da carteira não passa de 12% de posição. Se eu olho aqui por setor, tem uma grande exposição a bancos, depois vem o segmento elétrico, saneamento, commodities com SLC e Klabin e a parte financeira com B3. Se eu vou ver como é que estão as empresas do ponto de vista de ganho de capital, sem contar a parte de dividendos, vem aqui em posição detalhada, aliando aqui pelo ganho, veja que nós temos 7 nomes da carteira que estão me apresentando lucro, e aqui eu não estou contando dividendos, como eu disse, é só a diferença entre o preço atual para o meu preço médio, e nós temos 4 que estão me dando prejuízo, 2 deles leves prejuízos, é o caso de Bradesco e Semig, um prejuízo moderado aqui em BTG Pactual, e B3 com 10,87% de prejuízo. B3 talvez nunca tenha rodado no positivo desde que eu coloquei na carteira. Isso não quer dizer que é uma empresa ruim, na verdade eu acho uma baita de uma empresa. O único ponto é que eu não tive um time adequado, pelo menos pensando no curto prazo. Agora, se
eu vou para a parte onde contam os dividendos e vejo a rentabilidade avançada, aqui já vai entrar toda a parte de ganho de capital e também dos proventos que eu recebi até então. Pegando desde o começo de 2023 até agora, a carteira tem uma rentabilidade de 23,63%. Como é uma carteira 100% ações Brasil, o melhor benchmark de comparação seria o Ibovespa, que no mesmo período deu 19,45% de rentabilidade. Mas vejo também que a carteira ela ganha do IFIX com 18,22%, do CDI, que está com 14,99% e perde por muito do S&P 500. E aqui eu vou fazer a mesma reflexão que eu fiz lá no Viver de FIIs. Todo esse trabalho de selecionar ativos, fazer um stock picking e no final um ETF de S&P 500 acaba ganhando a minha carteira. É o que acontece com boa parte do pessoal que investe aqui no Brasil. Justamente por isso que é necessário ter exposição no exterior. Eu tenho como meta individual ter pelo menos 50% do meu patrimônio investido no mercado financeiro fora do Brasil. Ou o Brasil fora desse dinheiro, né? Porque o Bitcoin, por exemplo, eu considero que é dinheiro que está, entre aspas, fora do país. Está na blockchain, então está fora de todos os países. Se a gente olha em termos gráficos, ele mostra aqui a carteira está em vermelho. Veja que ela chegou a ganhar de tudo, inclusive do S&P. E aí o S&P subiu só em fevereiro 5%, o Ibovespa caiu muito forte no começo de janeiro, fevereiro ficou praticamente estacionado, carteira mais ou menos acompanhando o Ibovespa, então ficamos para trás. E como eu disse, o Ibovespa ele foi prejudicado na última semana devido à forte queda de Petrobras, que compõe boa parte do índice. Se a gente soma a participação de Petrobras 3 e 4, a gente chega a quase 12% do Ibovespa. Quando esses 12% caem 10%, veja que o índice em si irá sofrer. E por que isso aconteceu? Bom, primeiro vamos voltar um pouco aqui e ver a questão do resultado de Petrobras, para que você possa entender. No dia 7/3, última quinta-feira, a Petrobras divulgou seus resultados relativos ao quarto trimestre. E esse resultado era muito esperado porque ele consolida o primeiro ano dessa terceira gestão Lula. E o primeiro ponto que chamou a atenção do mercado foi a demora na divulgação de resultados. Já se espera que o resultado dele saia após o fechamento do mercado. Contudo, a Petrobras só foi divulgar no final da noite. E enquanto o resultado não saía, os ADRs, o que é um ADR? São os recibos das ações brasileiras negociados nas bolsas dos Estados Unidos. Ou seja, seria, entre aspas, o contrário de um BDR. Já estavam caindo 9% com especulações sobre uma questão envolvendo dividendos, de que Petrobras iria limitar a distribuição de dividendos. O resultado em si, ele foi negativo, no sentido de apresentar uma queda de lucros em comparação com o quarto tri do último ano, mas só isso não seria suficiente para derrubar as ações em 10%, até porque várias outras petrolíferas também tiveram resultados piores, fruto da commodity que elas comercializam, né, o petróleo. Colocando aqui a comparação trimestre a trimestre nessa tabelinha que está na tela, veja que a receita ela caiu 16%, as despesas operacionais subiram 78%, o EBITDA caiu 8,2% e o lucro caiu 28,31%. Ele saiu de 43,3 bilhões de reais para 31,04 bilhões. O resultado abaixo do consenso que era esperado, que era de 33,4 bilhões. Ou seja, você teve uma queda do resultado, o que já era esperado, as projeções eram de resultado mais baixo, só que ela veio ainda mais baixo do que as projeções, e depois você teve o golpe de misericórdia, que foi a questão dos dividendos. O que nós temos é que, segundo a proposta do Conselho de Administração, Petrobras quer distribuir 14,2 bilhões de reais aos acionistas, sem nenhum dividendo extraordinário, sendo que as projeções para dividendos extraordinários que o mercado esperava estavam na faixa entre 4,7 bilhões e 8,5 bilhões de dólares, ou seja, convertendo para real, a gente fala de algo em torno de 23 a 42 bilhões de reais, que poderiam ser distribuídos se eles quisessem pagar dividendos extraordinários. Só que a proposta do Conselho de Administração é justamente contra esse sentido. E isso quebra aquela dinâmica que a gente via, pelo menos desde 2022. Vamos lembrar que em 2022 a Petrobras foi a segunda empresa no mundo que mais pagou dividendos. Ela ficou atrás apenas da mineradora australiana BHP. Em 2023, também teve um bom pagamento de dividendos. E agora em 2024, né, frente ao que estava acontecendo antes, teríamos uma baita de uma redução. Sendo que muita gente comprou Petrobras por conta dos seus dividendos robustos. Mas esse é só um dos pontos, né? Porque quando a empresa tem esse lucro e distribui os dividendos para o acionista vai usar como quiser. Se ela não distribui, o que a empresa fará com esse recurso? Ela vai investir, por exemplo, e como que ela irá investir? Na minha visão, isso é o que mais pesa. Lógico que você pode ter um monte de gente vendendo por conta do dividendo menor, mas pensando em futuro da empresa, em alguma coisa mais a longo prazo, o ponto é, para onde esse capital vai? Porque se a gente olha exclusivamente o resultado de Petrobras, não dá para falar que o resultado foi ruim, apesar da queda no quarto trimestre frente ao do ano passado. Inclusive, em termos históricos, você pode olhar a tabelinha que está aqui ao lado, veja que o lucro de Petrobras em 2023, ele foi o segundo maior da série histórica. Ele só ficou atrás do grande lucro que ela teve em 2022. E aí um dos grandes medos do mercado é que essa ausência de distribuição vá parar em investimentos ruins. Eu lembro o caso, por exemplo, da refinaria Abreu e Lima, lá na região de Pernambuco, que tinha que custar 12 bi de reais
acabou saindo por um valor quase 9 vezes maior, 101 bi, sendo que o custo de refino, comparado a outras refinarias, ficou quase 3 vezes maior. Ou seja, você gasta muito mais e acaba refinando mais caro. E o governo já apresenta planos de voltar a investir em Abreu e Lima, com o dinheiro saindo da Petrobras. Sendo que pensando só em margem, seria uma decisão que não seria uma melhor alocação de ativos, porque a margem da parte de exploração é bem maior do que a margem da parte de refino. Então, um dos medos dos investidores, que se juntar à questão dos dividendos, é de mais ingerência política e uso do capital visando outros objetivos que não o aumento do lucro da empresa. E aí, por conta de toda essa nebulosidade quanto ao que pode acontecer, já teve muita gente tirando recomendação de compra de Petrobras após a decepção com essa ingerência sobre os resultados. Já que se você pega os discursos do presidente Lula praticamente desde que ele assumiu, se não antes, são sempre no sentido de falar mal desse pagamento de dividendos. Por mais que o principal beneficiado acabe sendo o próprio governo. Pô, Bruno, mas e aí, diante de tudo isso, né? Qual a sua opinião? Você compra as ações de Petrobras ou elas permanecem fora da sua carteira? Olhando aqui os indicadores, se a gente olha o preço-lucro da empresa, ela é negociada abaixo de 4 vezes seus lucros. Ou seja, é uma empresa barata. Inclusive, ela é uma das empresas que puxa o preço-lucro de Bovespa para baixo. Ela negocia menos de uma vez sua receita. Para você ter ideia, uma métrica no varejo, por exemplo, do preço justo de uma empresa, é que ela vale uma vez sua receita, ela negocia abaixo disso, sendo que margem de varejo é muito diferente da margem que nós temos aqui em Petrobras. Se a gente olha a margem líquida, perceba que ela tem uma margem de mais de 24%. Muitas pessoas iriam se focar no dividendo, né? Veja que o dividendo de Petrobras está em 19,95%, ou seja, quase 20%. Mas, aí cabe lembrar que esse dividendo é relativo àquilo que já aconteceu. É o valor distribuído nos últimos 12 meses sob o preço atual da ação, que já caiu esses 10%, e o resultado você multiplica por 100. Então essa queda já deixou o dividendo maior, e esse dividendo não deve se repetir no futuro, caso realmente a Petrobras siga essa proposta do seu conselho de administração. Isso não foi decidido ainda. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ele vai se encontrar com o presidente Lula para discutir essa questão. Já tem especulações falando, inclusive, até de uma substituição do Jean Paul Prats no cargo de presidente da Petrobras, mas é especulação, não se sabe se vai acontecer, e nem se a decisão dos dividendos será mantida, mas veja que há um risco grande de que esse dividendo ele venha a cair. Talvez não caia tudo isso, alguma coisa extraordinária seja paga, mas seria uma métrica que não seria ideal de olhar. E no geral, os números, quando você olha, eles saltam aos olhos, são excelentes números. Se você pega o ROI, 32,75% de rentabilidade sobre patrimônio líquido, eles têm uma boa taxa também de retorno sobre o capital investido, mais de 20% aqui no ROIC. Então tem muita coisa boa. Crescimento de lucros, crescimento de receitas nos últimos 5 anos. Se isso aqui fosse uma empresa privada, eu compraria de olho fechado. Agora, por que eu, Bruno Perini, fico de fora? Porque eu acredito que os resultados de Petrobras tendem a piorar. Por conta de uma questão de mais ingerência política, daqui a mais 2 anos temos outra eleição presidencial. Será que não vai haver um controle de preço de combustível, como já aconteceu na era Dilma? E também por conta de uma má alocação de capital. Ao invés de focar aquilo que é mais rentável, os dirigentes da empresa podem ter outros objetivos, que até podem ser interessantes pensando por outras óticas. Mas eu prefiro não financiar isso. Eu prefiro investir em empresas que estejam aliadas com o acionista no sentido de ter mais crescimento e mais lucratividade de longo prazo. Só que, logicamente, eu não sou dono da verdade, tá, gente? Inclusive, você tem uma opinião diferente, pode colocar aqui, até porque no preço que Petrobras está, esse preço aceita muito desaforo. Eles podem alocar mal capital que ainda se manterão lucrativos. E, inclusive, vale lembrar que eu não compro Petrobras, não é de hoje. E no ano passado, por exemplo, Petrobras subiu 94,43%. Então, ao escolher ficar de fora, eu não tomei a melhor decisão de alocação de capital pensando em ações Brasil. Inclusive, muita gente perdeu para o Ibovespa ano passado por conta da forte subida de Petrobras que puxou o índice. Eu, felizmente, ganhei com a carteira aqui do canal, mas poderia ter um resultado ainda melhor caso tivesse as ações. Portanto, não considero maluco também quem tem Petrobras na carteira, é só uma escolha individual que eu prefiro fazer. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.